Galera, é o seguinte, eu quero pedir um grande favor para vocês. Inscreva-se no canal e dê um like nos programas. Muita gente assiste, gosta, elogia, mas não vai lá e dá um likezinho, não vai lá e se inscreve. É um clique só, tá bom? Na boa, inscreva-se, dê o seu like. Obrigado. Hoje, meus amigos de infância me perguntam, mas como é que você virou isso? Quer dizer, porque eu nunca dei nenhuma bandeira disso, né? De ser um artista. Aí que eu acho também essa coisa... Porque eu acho também que o Ataúfo não deu bandeira também. Pega e vai ser. Eu acho que é uma coisa assim, né? Você já tem o talento, vai ser. Pelé também ele já foi lá. Eu acho que é isso, essa cultura que eu digo africana, vou ficar nela, que me posicionou no mundo, né? A partir da cultura africana. Porque a brasileira, ela... Ou você tem a elite que fala um monte de bobagem sobre as outras culturas, ou você tem um índio que, coitado, massacraram e tal, né? E aí essa coisa que aí eu vejo os pretos que se adaptaram aqui, mesmo noutra terra, noutras línguas, né? Atravessar o Atlântico não é brincadeira. Eu fui de avião, mas os caras vieram de navio. Mas essa coisa da feijoada, né? Eu como feijoada, se eu estou mal fisicamente, eu como feijoada e é ótimo para mim. Continua a minha cultura, né? Em casa tem uma italiana, casada com uma descendente de italianos, a minha filha mulata ali e tal. Quer dizer, essa coisa do Brasil já é isso, né? Quer dizer, essa mulatice, né, que eu vejo de alguém, vamos dizer, com os olhos claros, descendente de italianos, mas comigo não vai ter filhos de olhos claros. Eu sou descendente africano, sou bem preto mesmo, né? Então ela, assim, ela vai poder ter filhos de olhos claros. Essa é brasileira, é essa aí. É ela que tem os genes já todo misturado e tal. Esse é o Brasil, essa é a fêmea brasileira, né? A coisa, eu sou preto mesmo, assim, essa coisa de... Comigo é isso. Se casar com preto vai ser preto, se casar com branco vai ser mulato de olhos pretos. Eu faço, eu aconteço, volto pra correr. Eu mato a cobra e mostro o pau pra prova, pra quem quiser ver e comprovar. Meu nome é Benedito João dos Santos Silva Beleléu, vulgo Nego Dito Cascavel. Benedito João dos Santos Silva Beleléu, vulgo Nego Dito Cascavel. Tenho sangue quente, não uso pente, meu cabelo é ruim. Fui nascido em Tietê da prova, pra quem quiser ver e comprovar. Meu nome é Benedito João Santos Silva Beleléu, vulgo Nego Dito Cascavel. Me chama Benedito João Santos Silva Beleléu, vulgo Nego Dito Cascavel. Quando tô de lua, me mando pra rua pra poder arrumar. Destranco a porta, pontapé a prova, pra quem quiser ver e comprovar. Me chama Benedito João Santos Silva Beleléu, vulgo Nego Dito Cascavel. Meu nome é Benedito João Santos Silva Beleléu, vulgo Nego Dito Cascavel. Não gosto de gente, nem transparente, eu fui parido assim. Apaguei um no Paraná pra prova, pra quem quiser ver e comprovar. Meu nome é Benedito João Santos Silva Beleléu, vulgo Nego Dito Cascavel. Me chama Benedito João Santos Silva Beleléu, vulgo Nego Dito Cascavel. Se tu tiririca, tomo umas e outras pra baratinar. Arranco o rabo do Satã da prova, pra quem quiser ver e comprovar. Meu nome é Benedito João Santos Silva Beleléu, vulgo Nego Dito Cascavel. Me chamo Benedito João Santos Silva Beleléu, vulgo Nego Dito Cascavel. Se chamar a polícia, vira uma onça, quero matar.
A boca espuma de outra prova pra quem quiser ver e comprovar. Meu nome é Benedito João Santos Silva Beleléu, vulgo Nego Dito, Cascavel. Meu nome é Benedito João Santos Silva Beleléu, vulgo Nego Dito, Cascavel. Cara, vou entalhar a canalha com nava. Eu vou cortar. Vou entalhar a canalha. Vou entalhar a canalha. Vou entalhar a canalha. Benedito Santos Beleléu, vulgo Nego. Meu nome é Benedito João Santos Silva Beleléu, vulgo Nego. Benedito João Santos Silva, vulgo Nego. Esta vai pra Branca de Neve. Tic-tic-cá. 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 Mais preto que eu, Branca de Neve. Pois é. Como se diz, o Nego Dito foi o nome de um amigo meu, editor de primeira linha, Megão também, que tinha esse apelido em homenagem ao Nego Dito. Agora tu vê, né? Ele faz homenagem à Branca de Neve, né? Então eu tenho que atender o telefone aqui que está tocando. Vou fazer o seguinte. Você, Renaldi, comece a fazer suas apresentações, tá certo? Que a gente vai ficar ouvindo aqui. Eu vou. Então, boa noite a quem está aí. Música maravilhosa, né, de Itamar Assumpção. Gosto muito do Itamar. E, enfim, eu sou Renale de Carvalho, sou militante do PSOL aqui em Cabedelo, sou servidora pública, trabalho no Instituto Federal da Paraíba, sou professora de português, sou artista também, poetisa, atriz, enfim, gosto muito de me misturar aí no universo das artes, né? E sou contempladora também, né? Gosto muito de contemplar obras de arte, de ouvir música, de ler poesia, porque eu acho que a arte tem um poder de cura, tem um poder de libertação mesmo da alienação, enfim, e um poder de fazer a gente também refletir sobre a existência de um modo mais crítico, mais emancipado. Eu acho que a arte, assim como o estudo, né, pode dar essa possibilidade da gente se colocar no mundo como sujeitos e sujeitas da própria história, né, e não aceitar aquilo que vem de cima, imposto, seja pela família, pelo Estado ou pela igreja, só dizendo amém, né? Acho que a gente acaba, a arte, e é muito legal trazer essa música, né? Nesse sentido de que a arte nos ajuda a refletir de uma forma mais crítica sobre a realidade. Então, eu tenho trabalhos aqui, né, com meninos e meninas de escola da periferia, porque eu trabalho em escola pública. Tenho grupos de extensão aqui que trabalham teatro, leitura, né? A gente trabalha muito nessa perspectiva dos meninos se entenderem como seres que podem transformar as próprias vidas, né? E da educação como aquela educação que Paulo Freire fala que é uma educação transformadora, né? Que é uma educação que
faz as pessoas darem aquele salto de qualidade, né? Antes e depois de terem passado pela escola. E a nossa escola, né, a rede federal, tem o privilégio, né, de ter, que na verdade não deveria ser um privilégio, é um direito assegurado que infelizmente outras escolas não têm e a gente acaba achando que é um privilégio, tendo em vista que a maioria das escolas não tem acesso aos recursos que nós temos, à infraestrutura, embora a gente venha sofrendo ataques severos aí desde, né, há muitos anos, né, os governos não dão prioridade à educação, com muita luta os movimentos conquistaram uma rede federal, né, o povo brasileiro conquistou uma rede federal de educação forte, mas a gente precisa lutar agora para defendê-la, né, porque está ameaçada. E aí quem perde com essas ameaças é a classe trabalhadora, né, são os filhos e filhas dos trabalhadores que estão lá, né, dos trabalhadores e as trabalhadoras que não conseguiram entrar muitas vezes, né, que não conseguiram ter acesso ao estudo que queriam e que ficam tão felizes pelos filhos poderem estar lá. Então esses trabalhadores e essas trabalhadoras, esses filhos e filhas e esses servidores, né, precisam defender esse patrimônio público que agora está sendo muito ameaçado. Então é bem isso. Escrevo poesia também. E atuo na política, né? Faço parte do movimento de mulheres negras, me inseri. Oi. Se eu não estou ouvindo você falar. Será que é o computador? O brasileiro conquistou uma rede federal de educação. Não estou ouvindo você falar. Parece que ficou mudo teu microfone. Oi, tá ouvindo agora? As pessoas estão conseguindo me ouvir? Será que tem alguém aí que pode... Oi? Márcio? Oi. Não estou ouvindo você falar. Eu vou sair, tá? Porque aqui no Face. Você tá Márcio, falando. tá conseguindo me ouvir? Acho que sou eu. Tô. Ai, era o meu computador que estava mudo, perdão, companheiro. Perdão. Tá Era o meu que estava mudo. Tá bem, então é isso. Eu acho que eu já me apresentei aqui. As pessoas estão dizendo que estão ouvindo, né? Então. Estão ouvindo, sim, estão ouvindo. Análise, aproveitando que o nosso amigo Eliseu tá aí resolvendo algumas coisas, você contou aí, né, um pouco da sua questão da educação, né? Você é professor de português. Já tive a oportunidade de ver você citando já as suas. Vou colocar o fone aqui, porque senão. Aqui é tudo natural, né? Assim, você como mulher negra, né, militante dos movimentos sociais, acompanhando aí a luta contra o racismo, qual é a percepção que você tem acerca das universidades, né? Você consegue perceber assim que os negros eles tendo mais acesso ao ensino superior, qual é a percepção que você tem em questão, por exemplo, mesmo eles tendo esse acesso? Mudou
coisa em relação a um número de professores está academicamente, né, dando aula, né, em cursos de graduação, né, ou de pós-graduação? Você tem percebido alguma diferença? Ou há muito que se caminhar nesse sentido? Márcio, tá falhando um pouco, mas eu entendi o que você perguntou, né? Você quer que eu fale um pouco sobre a realidade da inserção dos negros e negras nas universidades, né? E eu acho que com a inserção de políticas afirmativas, né, a partir do governo Lula, foi possível, sim, que mais pretos e pretas entrassem na universidade, né? Eu acho que a questão das cotas veio no sentido de realmente buscar a diminuir a desigualdade entre os estudantes brasileiros, né? Porque a gente vê um negro ou uma negra da periferia formado, era a exceção da exceção. A pessoa tinha que, quando falava sobre isso, falava de todos os desafios que teve que enfrentar, de muitos problemas para conseguir. Então, assim, era um esforço sobre-humano que ainda ocorre, né? Mas houve, sim, de algum modo, essa ampliação do preenchimento dessas vagas, né? Porque é muito contraditório que a maior parte da população se autoafirme negra e essa população não esteja sentada nos bancos das universidades, né? É injusto que um país delegue aos seus apenas trabalhos que são dignos, obviamente, mas que são desvalorizados, né? Então, e uma coisa é você, por exemplo, querer ser ambulante, vivendo num país igual, e você quer ser porque você gosta. E outra coisa é você ser submetido a uma profissão porque você não teve acesso à educação, porque você não pôde ser aquilo que você sonhava. E isso acontece até hoje com a população negra. Então, mas é óbvio que com as políticas afirmativas houve, sim, um significativo acesso, uma significativa ampliação da presença dessa população negra nas universidades, né? Inclusive, quando você fala sobre a questão de professores e professoras, a gente vê hoje, né, que ainda é fruto e consequência dessa política não só de ampliação do número de vagas pelas cotas, mas também da criação de institutos federais, da criação de universidades federais, de polos, de vagas para professores, né, de concurso público. Então, é disso que a gente fala quando a gente, por exemplo, combate o neoliberalismo, combate essa política que está sendo executada hoje de Estado mínimo, de tirar a verba da educação, tirar a verba da saúde, porque isso é essencial para a população, né? Então, hoje a gente vê professores doutores, pós-doutores, né? A gente vê grupos de extensão e de pesquisa pensando a questão racial no Brasil. A gente vê a inserção de indígenas nas universidades, né? Muito fortemente, intelectuais indígenas ascendendo, né? Então, assim, é fruto de investimento na educação. Agora, que estamos muito aquém do que a gente merecia enquanto país, estamos, né? E agora, tudo isso que a gente conquistou está sendo fortemente ameaçado, né? Mas eu acho que tivemos, sim, esse avanço, precisamos avançar muito mais ainda, e só conquistaremos mais vagas e mais acesso e mais justiça social na luta coletiva, né? Positivo. Essa sua fala é bem interessante, né, companheira? Porque realmente houve, né? Não podemos negar que com os governos, né, de esquerda houve uma mudança
significativa, né? Mas, conforme como você disse, podemos avançar um pouco mais, né? Podemos avançar bem mais. Aliás, não um pouco, né? Podemos avançar bem mais. Hoje eu estava pesquisando, fazendo uma pesquisa aqui, eu pude constatar que pouquíssimos, mesmo a questão dos negros, né, tendo uma participação assim, maior acesso às universidades, ainda há poucas produções intelectuais de negros produzindo artigos, principalmente falando sobre a temática religiosa, questões sobre a negritude, né? Ainda são poucos negros falando. A gente vê que as pessoas que mais falam, os pesquisadores que mais falam sobre isso, a questão da identidade negra, são pesquisadores brancos, né? E isso por quê? Porque essa inclusão, né, ela, vamos dizer assim, ela foi freada, né? Não podemos negar que o impeachment né, desenrolar das eleições de 2018 colaborar nesse estado de coisas. Mas, além disso, eu gostaria de partir para né, aproveitar que o Eliseu está aqui, e como ele disse, ele fala muito, né? Mas espero que ele volte, né? Porque eu, sinceramente, ele é mais acostumado que eu, né? Lidar com essa questão de programas assim. Outra coisa que eu gostaria de fazer uma pergunta, também me perder de vista, foi que você participou, né, companheira? Você participou na eleição passada, né? Disputou para vereador. Você foi candidata a vereadora, né? Aí em Cabedelo, né? Sua campanha pelo Facebook, sua campanha estava muito bonita, achei muito interessante, né? Estava bombando a sua campanha, né? Mas infelizmente, né? Assim, você não conseguiu, né? Também aqui o Otávio vice prefeito, né? Aí, juntamente com o companheiro, a princípio com o companheiro Pablo, né? Mas houve aí algumas questões aqui, não quero entrar em detalhes, ele saiu e depois ficou o companheiro Ítalo, né? Gostei muito de ter participado com o companheiro Ítalo, né? Foi bastante interessante. Estou de volta aqui. E eu pude perceber, principalmente quando eu fui participar para quem está falando? Aqui, a questão, principalmente quando eu cheguei, eu fiquei assustado, né? Ô, Márcio, tá dando umas travadas na sua imagem, viu? Na voz está cortando. Só você não separa. Mas você está me ouvindo, né? Eu falei? Não funciona com o microfone. É melhor sem o microfone. Tanto é que nem eu uso microfone mais. Eu acho que por causa do som externo. Mas estão me ouvindo? Estão me ouvindo agora? Bem melhor agora. Você está ouvindo melhor agora, Renato? Bem melhor. Porque estava cortando. E eu mandei um recado. É porque chegou gente em casa agora aqui, eu tive que atender. Aí, no meio da live, foi fazer o quê, né? Eu tive que atender. Aí eu... Tranquilo. Eliseu, eu estou encaminhando uma pergunta aqui para a companheira. Eu estava encaminhando uma pergunta aqui para a companheira Enálide sobre as impressões que ela teve na eleição. Eu estava iniciando assim uma percepção que eu tive, sabe? O debate que eu fui participar. Seu microfone está mudo, viu, Renato? Não, tá, ela deixou mudo, acho que é para... Né? Para poder ver, é bom. Quando ela for falar, ela, né, vai ligar, né? Eu estava falando sobre uma impressão que eu tive no debate que eu fui participar. Eu participei de um, graças a Deus. Frio na barriga, primeira vez, né? Mas eu pude perceber uma questão, eu tive um choque muito grande quando eu fui participar do debate e só olhei pessoas brancas, né?
brancas, e eu pude perceber que o vice do Nilvan me olhava com certo olhar. Deixa eu só lhe interromper aqui. Como se eu estivesse num lugar que não é. Deixa eu só lhe interromper um pouquinho. Deixa eu lhe interromper, que aí acabou de entrar o doutor Marcos Paiva, então eu quero dar as boas-vindas ao doutor Marcos Paiva. Quem está conosco hoje é Renale Carvalho, que representa, é uma ativista negra, é do PSOL. Quem está conosco hoje é Márcio Roberto, que é um historiador também, que é do PSOL, foi candidato a vice-prefeito por João Pessoa pelo PSOL, e com pessoas que têm muita história aí para contar para a gente. Tá certo? O Márcio está com a palavra agora, e assim que ele acabar de terminar, eu passaria a palavra para você. Tá certo? Está me ouvindo bem, Márcio? Eu vou encaminhar rapidinho uma pergunta. Estou lhe ouvindo bem. Eu vou encaminhar rapidinho uma... Eu vou encaminhar. Eu estou ouvindo bem, Mariotti, e com muita alegria revendo. E, Renale, é um prazer tá ouvindo você. Aliás, eu estava muito ansioso para ouvir realmente assim, as suas palavras, a sua experiência, e festejando antecipadamente a sua luta. Tá? Agora, professor Márcio Roberto, infelizmente eu não consegui assistir a sua entrevista, mas eu espero que realmente eu saia enriquecido com as suas perguntas dirigidas à nossa ilustre Renálide. Perfeito? Então, eu estou aqui na escuta com muita alegria e expectativa. Muito obrigado. Pronto. E renda homenagem. A Renálide saiu, provavelmente por algum problema na conexão, deve voltar já. Então, perfeito. Eu gostaria de que... Então, você está se dirigindo a Renálide, né? Porque era uma questão da campanha. Isso, a questão da campanha. Que então, eu ia perguntar para ela. Então, teve, né? Mulher negra. Tem que aguardar ela voltar. Agora, infelizmente, nós temos que ter que tomar cuidado com as conexões, tá? Porque o áudio e a voz, às vezes, ficam desconexos. Então, nós temos que ter essa questão. Agora, o doutor Marcos Paiva saiu, ou está ainda, mas está sem imagem e sem microfone. Agora voltou. Está sem microfone, viu, doutor Marcos Paiva? Obrigado. Está sem microfone. Deixa eu botar de volta aqui Renálide. Renálide chegou. Ótimo. Pronto, tá certo? E então continua, Márcio, para a gente ir fazendo a segunda. Que ele estava falando sobre a minha candidatura em Cabedelo, né, companheiro? Está sem microfone, Márcio. Pronto, liguei o som. Oh, meu Deus, estou enrolado igual linha de pipa. Sim, eu estava falando um pouco da minha experiência, que eu percebi um certo estranhamento, né? De alguns candidatos que estavam participando do processo, né? Do processo da eleição. Né? E quando eu cheguei lá no programa lá da Master, eles me olharam assim, né? Eu sou o único negro ali, eles se assustaram, né? Teve pessoas assim que eu notei um certo olhar de desdém. E até mesmo quando a gente entregava o preto, as pessoas falavam, isso aqui é você? Eu gostaria de saber de você, companheira Renálide, né? Qual foi as suas intenções que você teve, né, no processo aí eleitoral, né, nas campanhas? Se você, de repente, ouviu alguma coisa que apontava para um preconceito, né, ou seja racial, ou seja de gênero, quais foram as suas intenções, irmão? Então, como você falou, companheira, a minha campanha foi muito bonita mesmo, né? E eu acho que ela foi importante para a gente colocar algumas questões. Seria bom que todo mundo fechasse o microfone quando um falasse, para não ficar dando... Microfonia, tá. E
foi muito bonito e foi importante por a gente estar levando bandeiras, né, pautas e ideias que são fundamentais para a democracia, né? Primeiro, porque por conta de ser uma mulher negra, né, já levamos a questão da importância da gente ter a paridade dentro dos parlamentos, né, de inserir mais pessoas negras dentro dos parlamentos e dos locais de decisão, né, para que a gente possa também ter voz, atuar em favor das nossas demandas. E isso foi muito interessante, né, assim, poder falar com a população sobre essa importância, né, de mulheres estarem votando em mulheres, e por que votar em mulheres que defendem mulheres, né? Porque a gente vai... Deixa eu fazer uma questão que eu acho importante. A gente vai desenvolvendo mais essa questão da mulher negra, inclusive, na campanha. Mas eu quero falar de uma maneira mais... as pessoas estão escutando aqui, tá? Os usuários estão ouvindo a gente, estão escutando perfeitamente, já estão avisando a gente aqui. É Márcio que está falhando mais. Como foi? Porque nós nos encontramos antes da campanha, a pandemia não tinha estourado de vez, oficialmente, no Brasil. Como foi? Porque teve que se mudar tudo. Mudar a estratégia, mudar a forma, mudar a abordagem, o contato com as pessoas, e a luta pelo voto foi uma coisa que não teve nada a ver com as eleições anteriores. Como é que você lidou com isso? E como é que você escapou do Covid? Então, só para terminar a pergunta de Márcio, se eu vou chegar na sua... Que Márcio saiu agora? Mas só para terminar rapidinho, para eu terminar o fio do raciocínio. E aí, pronto, ele voltou. Só para terminar, viu, companheiro? Depois você vê o que eu falei antes. E aí, com relação a alguma situação racista, apesar da minha campanha, e aí eu vou entrar na pergunta de Eliseu, quando ele fala de quais estratégias a gente encontrou para enfrentar a pandemia e fazer uma campanha dentro da pandemia, né, que isso também foi mais um entrave. Mas é óbvio que, apesar da campanha ter sido bonita, e aí as redes sociais foram fundamentais, né? As ferramentas digitais foram fundamentais para a gente fazer essa campanha, live, cards, vídeos, grupos de WhatsApp, mas eu tive que sair, né? Ir para a campanha, enfrentar a rua, obviamente, paramentada, com álcool, com máscara, com poucas pessoas ao meu lado, mas falava com a população, né? E, inclusive, em bairros mais periféricos, as pessoas não estavam fazendo distanciamento social. A gente chegava e era um processo da gente também pensar sobre isso e falar sobre essa questão, né? As pessoas tinham problema com acesso à máscara, a álcool, ao básico, né, a água sanitária, ao sabão. Então, inclusive, nós temos um coletivo aqui que fez uma campanha solidária antes da campanha e permaneceu fazendo durante a pandemia, com a distribuição de máscara, álcool em gel, e, obviamente, que os candidatos não podiam participar, mas doação de cesta básica, paralelamente, a campanha do coletivo continuou. Então, assim, mais uma situação, Márcio, que eu vivi, eu lembro dos olhares enviesados, é óbvio que eu, que sou uma preta mais clara, não sofro o preconceito racial que você sofre. É diferente, a gente precisa falar a verdade sobre isso, né? É óbvio que as pessoas olham para você e, pela cor da sua pele, elas tendem a demonstrar mais o preconceito com você do que comigo, porque a moreninha foi mais aceita. Eu fui casado com uma mulata, viu, Renaldi? Eu fui casado com uma mulata que era da sua cor. Ela dizia o seguinte, que ela sofria preconceito dos dois lados, por ela não ser negra totalmente e por ela não ser branca. Isso é real? É. É real, mas hoje o movimento, existe aí uma ampla tendência no movimento negro, por exemplo, que o movimento negro é múltiplo, né? São movimentos, né? Assim, são entendimentos, são concepções muito plurais.
Mas o que a gente entende é que essa história de miscigenação tem muito a ver com a questão do embranquecimento, né? Então, esse moreninha é para dizer que eu sou melhor do que a preta retinta. Eu estou mais próxima do branco, né? Então, eu não aceito mais essa coisa da moreninha, eu sou negra, né? E aí teve uma vez que um cara na praia pegou o meu... O que a Itamar falou agora, né? A Itamar Assunção. Tu lembra que o Itamar Assunção falou agora com relação às filhas e a mulher, que é italiana, e as filhas, né? E é interessante porque isso tem 30 anos. Tem quase 40 anos. Mas continua. E aí um cara olhou a minha foto no santinho, olhou para mim e olhou para minha foto e falou: com esse cabelo, é você aí com esse cabelo ruim? E eu não estava com a trança, eu estava com o meu cabelo cacheado, black, na época da campanha. E ele falou: menina, como a Photoshop deve fazer muita coisa, porque seu cabelo tá bonito aqui na foto. Sabe? E assim, isso foi uma piada racista, obviamente, né? Falando do meu cabelo. E não é racismo estrutural, não. É um racismo ostensivo. Isso, exatamente. Né? Ele foi racista e começou a rir com todo mundo da mesa dele na praia. E assim, ele foi ofensivo, eu não quis. Enfim, eu deixei para lá e saí, né? Não quis, levei na. Enfim, mas foi, né? E assim que eu me lembre mesmo, Márcio, só isso, né? E como eu escapei da Covid, Eliseu, eu não sei, viu? Porque isso aí foi Deus mesmo. Porque eu tinha muito cuidado, chegava em casa, botava a roupa para lavar, mas muitos companheiros de partido pegaram essa doença, de outros partidos, enfim, foi muito difícil fazer essa campanha nessa pandemia. Inclusive, teve pessoas que optaram por fazer só nas redes sociais. Mas eu não ia fazer uma coisa dessa porque eu entrei para competir, eu entrei para as pessoas me conhecerem. Então, infelizmente... É interessante que Cabedelo, que é considerado uma terra de índios, e na verdade né, porque a etnia predominante em Cabedelo é indígena. É interessante que Cabedelo acabou se tornando digital, né? Concorda com isso? Você acha que essa eleição acabou tornando o povo brasileiro mais digital, mais online? Concordo. Seja ele de qualquer classe social? Concordo. Eu acho que muita gente acompanhou pelas redes sociais, mas ainda tem pessoas que não são alcançadas, sabe? E aí, por isso que eu não quis fazer só. Eu ousei ir para a rua, mesmo correndo riscos. Depois eu me cuidei assim, sabe, depois da campanha, mas era só para a campanha mesmo que eu saía e voltava para casa, e eu tinha muito cuidado. Mas assim, porque tinha pessoas que não acessavam, né? Pessoas idosas, pessoas muito pobres que não tinham acesso. Então, assim, a gente foi em muitos bairros mesmo para poder aprofundar esses laços, né? Assim, era uma primeira candidatura que, infelizmente, foi dentro de uma pandemia, mas eu precisava conversar com as pessoas olhando no olho delas, pelo menos, né? Assim, então, por isso que eu fiz isso, né? Teve pessoas do partido que disseram que iam fazer campanha só virtual e o resultado foi muito ruim, assim, né? Por exemplo, a pessoa que só ficou lá teve o quê? 50 votos, 30 votos, né? Que só ficou nas redes sociais. Porque uma coisa é você estar numa segunda candidatura e se dar o luxo de fazer uma campanha via rede social apenas. Eu acho que rede social é complemento, é muito bom também, né? Mas não substitui a campanha corpo a corpo. As pessoas precisam conhecer o candidato, a candidata, sabe? Porque é a partir daí que ela olha no olho, que ela acha que a pessoa é sincera ou não é, que a candidata também conhece a realidade. Então, assim... O contato é fundamental. Então, eu espero poder concorrer novamente sem pandemia. No final da questão da campanha em Cabedelo, e com relação às outras campanhas dos outros anos, a esquerda em Cabedelo esse ano saiu mais fortalecida ou ela ainda continua tendo um resultado muito irrisório, muito insignificante
com relação às outras concorrências políticas e outras, né, enfim, a direita, centro e tudo mais, que sempre dominou Cabedelo. A bandidagemzinha de Cabedelo. Né? Então, assim, qual foi o resultado que você chegou à conclusão dessa campanha? Eu acho que o caminho que a gente tem a percorrer ainda é muito longo, sabe? A estrutura da política é muito podre. A estrutura de compra de voto em Cabedelo, eu acho que isso acontece em todo o país, mas nas cidades menores é absurdo. É absurda a coisa. Então, a gente teve, sim, avanços, mas ainda muito pequeno, sabe, Eliseu? Muito pequeno para aquilo que Cabedelo merecia, né? Para as propostas que a gente levou, para a riqueza que tinham as propostas dos nossos candidatos. E aí Cabedelo elege uma Câmara de Vereadores que tem uma mulher, que tem um vereador de oposição. Então, assim... deu no que deu, né? Prefeito preso, caçado, deu no que deu. Não, e eu estou falando dessa que elegeu agora, viu? Da Câmara que elegeu agora. É um candidato de oposição, um vereador de oposição e uma mulher que já está na Câmara há algum tempo, assim, enfim. Ou seja, não mudou nada. Não mudou nada. Então, assim, muito complicado, mas, ao mesmo tempo, eu acho que, por exemplo, eu ter tido 224 votos para uma campanha com pouco recurso, para uma campanha que levava pautas que são consideradas aqui, né, mal vistas por uma parcela muito conservadora da cidade, né? Então, assim, de ter enfrentado certo discurso e ter colocado a necessidade da gente entender o papel de uma vereadora, né? O que é que se faz, e de combater a compra de voto, e de fazer o eleitor, a eleitora pensar sobre a questão da cidadania, e de que o voto tem poder de modificar as coisas. Então, eu acho que pensando assim, eu vejo de forma positiva, porque pessoas que eu nunca vi na minha vida me conheceram até pelas redes sociais, disseram, eu estou votando em você, minha casa todinha está votando em você. Sem nenhuma troca financeira, sem comprar voto. Você tá, mas porque eu estou acreditando na sua ideia, porque eu estou acreditando na importância dessa mulher preta ocupar a Câmara Municipal de Cabedelo. Então, assim, isso para mim foi muito importante, assim como ter conhecido algumas realidades que eu não conhecia. Cabedelo é uma em Intermares e outra aqui na região do Rio, né? Que margeia o Rio. É totalmente diferente. Se você vai em Salinas Ribamar, Recanto do Poço, Jacaré, Jardim Manguinhos, esse povo é totalmente desassistido. Então, para mim, foi diferente. É diferente. Eu morei 5 anos em Intermares e andei muito por Cabedelo. Andei assim, nessas regiões, porque às vezes eu queria fumar maconha, eu já ia para o outro lado, entendeu? Queria pegar aquelas coisas todas, então eu já ia para o outro lado. Então, a gente acaba tendo contato com todas todos os níveis sociais. Nesse sentido, mas eu gosto muito de Cabedelo. Eu acho que é uma cidade que eu voltaria a morar novamente, nesse sentido e tudo mais. Agora, eu gostaria de passar a palavra para o nosso doutor Marcos Paiva, para que ele possa lhe perguntar, porque provavelmente deve ter muitas questões aí, passando por essa cabeça cabeluda dele, para lhe dirigir. Então, fique à vontade, doutor Marcos Paiva. Você só tem que ligar o microfone. Desculpa, mais uma vez eu rendo homenagens a você, Eliseu, ao professor Márcio Roberto e a você, Renálide. No momento, mais dirijo o meu olhar a você, né, tanto quanto existe essa importância do papel que você assume, né, no cenário político da Paraíba. Eu, particularmente, tenho muitas, assim, uma certa afetividade por Cabedelo,
Porque quando eu fui caçado, eu tinha 18 anos, 17 para 18, eu fui caçado, e eu não arranjava emprego, e teve um gerente do Moinho Cabedelo, eu acho que era Seu Lacerda o nome dele, e ele me acolheu para eu trabalhar no Moinho Cabedelo, onde eu trabalhei muito tempo, eu ia escondido trabalhar, e saía também escondido para que o exército, né, a polícia soubesse que eu estava trabalhando lá, onde eu conheci, eu acho que era Edna, que era uma enfermeira de Cabedelo, vários amigos eu fiz em Cabedelo. Ainda hoje, depois de mais de 50 anos, eu sonho ainda eu indo para o Moinho Cabedelo, andando nas ruas atrás daquela igreja, e tem também uma situação muito singular, para minha emoção. Foi naquela igreja de Cabedelo que nós abrimos o caixão de um companheiro nosso, João Roberto, que nós atribuímos que ele foi assassinado pela ditadura militar. O João Roberto fazia medicina, entendeu? E desapareceu, disseram que ele foi para a casa do amigo em Patos e apareceu boiando porque não sabia nadar. Só que João Roberto era igual um peixinho, ele foi criado em Cabedelo, entendeu? O pai dele a família dele tinha sido estivadores, ele vivia pulando naquelas águas turvas, né, do Porto Cabedelo. Então, Cabedelo, para mim, é assim, uma mistura de regaço da minha boa lembrança e também um regato que arrasta, tá entendendo? Muita coisa na minha vida. Então, eu lhe rendo homenagem. Agora, veja só, o que é que você disse? A campanha foi boa, porque, assim, eu fico com uma certa perplexidade também, viu, professor Márcio Roberto? O que é que um candidato diz que a campanha foi boa? Porque a nossa sociedade, ela tem tantas facetas e tem tanta hipocrisia que, no meio de uma candidatura, andando pelas ruas, eu não sei distinguir essa beleza, tá entendendo? Que você vê. A não ser uma coisa muito interessante. Há 30 anos atrás, eu encontrei com o Zé Ramalho, aqui em Brasília, e fui assistir o show dele. Depois que terminou, ele desceu, a gente se abraçou, eu digo, e aí, Zé? Ele disse, a gente fica lindo e acha tudo bonito quando a gente está no palco. Tá entendendo? Mas essa situação da mentira de muita gente, olha, eu vou votar em você, aí, quando você, na época, entregava um santinho, eles, depois, no outro dia, a calçada estava cheia de seus santinhos, parecia as grandes avenidas depois do carnaval, da escola de samba. Era suor, lágrima e muito papel e lantejoula jogada na rua. Eu queria ouvir essa. Por que essa sensação de foi muito bonita? Certo. Você já viu uma fotografia de Sebastião Salgado, não já? Já. Você acha bonito? O que? A fotografia? Sim. Acho. E você consegue perceber que você está achando bonita a miséria que ele retrata ou uma situação de opressão? É mais ou menos a lógica de eu achar que minha campanha foi boa. Perfeito. Então você teve a felicidade emocional de ter essa alegria, porque você andou nas ruas e conviveu diretamente com a miséria social, com a exploração da burguesia, com o racismo cretino que nos acolhe, que nos cobre, né? Porque uma sociedade extremamente hipócrita. Eu não sou racista, mas eu não gosto daquela pessoa porque é negra. É mais ou menos assim, né? Você é tão feio porque você é baixinho, careca e nordestino. É mais ou menos isso que eu posso. Isso. Então, veja, é como se eu pudesse observar a beleza de eu estar
colocando dentro dessa situação de total injustiça, dentro dessas coisas sujas, das pessoas também me enganarem, mas dentro disso tudo, eu está levantando bandeiras que são bandeiras de justiça social, de luta por transformação, e de eu encontrar uma ou outra pessoa aí, dentro desses eleitores que votaram em mim, que acreditaram nisso. Porque se eu me apegar apenas nessas pessoas hipócritas, falsos moralistas, fascistas, conservadoras, se eu me apegar só à compra de voto, e ao fato de que muita gente começou a usar da mesma prática do opressor, né? O político começou a comprar o voto e o povo começou a saber. Então, se eu me apegar a isso, eu jamais vou querer me candidatar novamente. Você não sai de casa. Não saio de casa. Deixa eu voltar um pouquinho à questão do Sebastião Salgado, que eu acho que aí isso é um gancho que não dá para desperdiçar. Ontem eu estava conversando com o meu amigo Márcio, que eu gosto de atormentá-lo, e estava dizendo que não adianta. Ele defende a tese, que eu concordo em parte, de que nós somos frutos do meio, correto? Mas também, por um outro lado, eu acho que o ser humano tem uma dualidade que vai além da questão física e material, e que tem que ser trabalhada também politicamente, isso. Porque enquanto a gente não separar, não estou falando em religião misturada com política, eu estou falando da dualidade humana, que ela é real, né? Então, por exemplo, se você não transformar a pessoa por dentro, não adianta você ter um meio mais melhor que ela não vai mudar. E eu acho que um dos grandes erros do PT foi exatamente esse. Foi se afastar das bases e esquecer que todo projeto, todo programa que ele estava fazendo tinha que ser explicado e dito. Isso aqui quem faz somos nós, o outro lá não faz isso não. E faz por causa disso, ser didático, pedagógico, tal, para transformação interior. Correto? Então, quando você vê Sebastião Salgado, você é um povo, você é um espectador, um apreciador da arte, e ver Sebastião Salgado, da maneira como você falou, é porque não há amadurecimento, não há evolução. Eu estou colocando minha opinião, tá? Porque é entrevista, mas é debate também. Então, o que acontece? Quando você olha Sebastião Salgado, percebe a melancolia artística e a beleza artística do trabalho dele, mas junto com o retrato de uma realidade extremamente dura, cruel, por vezes violenta, excludente. Então, mas não deixa de admirar a beleza, porque do artista, dele, das lentes terem captado de uma forma tão sublime uma coisa tão horrível. Perfeito. Entendeu? Isso é trabalho de anjo, na minha opinião. Então, significa uma evolução de quem está vendo. Ele está um pouco mais evoluído nesse sentido. Então, eu acho que o trabalho da esquerda, e não é do PT, não é do Lula, não é do PSOL, não é do PCdoB, não, é da esquerda, das pessoas que são mais progressistas, das pessoas que pensam o Brasil como nação, que não é só agricultora, que não é só de fazendeiros, mas que também produz tecnologia e tudo mais. Então, quando a gente pensa num Brasil com um povo melhor, nós temos que mudar a cabeça desse povo. E a grande pergunta que está na minha cabeça depois de quase 14 anos de governo do PT, e de perceber os erros do PT, mas os erros do PT não foram só os erros do PT, foram os erros da esquerda também, de uma maneira geral. Foram os erros da educação, da universidade, da educação fundamental, da educação básica, em todos os sentidos, nessa época e tal. E que não é só uma pessoa que faz, são várias pessoas. No MEC você tem várias cabeças pensantes,
Cara, que saudade do Darcy Ribeiro. Uhum. Então, assim, eu vejo o seguinte... E o Darcy Ribeiro, acho que pensava isso. Está entendendo? Lutou uma vida toda para tentar fazer isso com o Brasil e não conseguiu. E ele assumiu que não conseguiu porque ele falou isso. Eu não consegui, eu fui um fracassado em tudo. Mas jamais eu queria estar no lugar daqueles que eu fui contra. Está entendendo? Isso foi uma declaração do Darcy. Tá, nas minhas palavras e tudo mais. Tal. Mas foi uma declaração do Darcy. Então, assim, vocês jovens, meu amigo Márcio, minha amiga Renaldi, que nós já nos conhecemos uma vez e estamos nos conhecendo melhor. Vocês representam um futuro em que nós não estaremos aqui. Uhum. Talvez eu deixarei um trabalho, um legado, se assim eu tiver essa sorte. Com certeza o doutor Marcos Paiva vai deixar. Nós temos aí, nós fazemos, eu faço parte de tem um livro que eu faço parte também, que é Luta Antifascista em Tempos de Pandemia, um texto. Quer dizer, aqui e ali a gente vai deixando nossas marquinhas e tudo mais, e tranquilo. Mas vocês vão continuar esse legado de uma maneira, e vão ficar velhos como nós também. Está entendendo? Não que não sintamos velhos, não é isso. Mas envelhecemos. Então, a grande pergunta é: a esquerda tem que ser renovada. Não só em termos de pessoas mais jovens, mas de pensamento, de conceitos. Coisas que serviram no passado não servem mais no presente. E coisas que serviram no presente não servirão mais no futuro. Então, de alguma maneira, vocês já têm um núcleo, um grupo de estudos que pensam, que tem esse foco, essa visão, essa história, seja negro, seja branco, seja vermelho ou amarelo, mas todos juntos como brasileiros, como cidadãos, como lutadores, como revolucionários, como progressistas. Vocês já tentaram desenvolver, já se juntaram ou ainda estão muito fragmentados nas suas lutas e nas suas próprias pesquisas, estudos e teses? Essa é a minha pergunta. Vai lá, Márcio, que tu está falando pouco. Essa é para você, Renate. Hã? Essa é para você. Essa é para mim. Essa é para você. Márcio não pode nem ajudar. Que ótimo. Primeiro, Todos nós podemos ajudar, mas eu acho que é uma pergunta para você, que é uma mulher negra, política, ativista, e que está aí para conquistar um espaço. Olha, eu acredito, Eliseu, que a esquerda tem um problema muito sério com unidade, né? Falar a palavra unificar na esquerda é difícil demais. Ave Maria, fazer um projeto de país para a esquerda é a coisa mais difícil que existe, né? Vocês são jovens, vocês são que vão renovar isso. Como seria? Por isso que, com todos os erros, né, que o Partido dos Trabalhadores cometeu, né, eu sou do PSOL, nunca fui do PT, mas votei em Lula. Eu era do Partido Comunista Revolucionário, só para vocês terem uma ideia. Então, mas tem o mérito, sim, de ter conseguido construir esse partido tão grande, né, que é, dentro da esquerda da América Latina, é referência. Mas é a questão de que a gente errou muito, né? E aí eu não posso fazer uma análise. Isso é natural, os erros são naturais. Mujica fala da história da gente ter transformado os pobres em consumidores e não em cidadãos, né? Eu acho que isso é uma linha que a gente precisa pensar. O Lula teve uma questão que eu acho que ele não estava errado. Só que ele não estava errado, sim. Minha culpa. Falei errado agora.
O Lula estava errado achando que poderia conciliar interesses do capital com o trabalho. Não poderia. Não no Brasil. Talvez num país mais desenvolvido, sim. No Brasil, não. Porque aqui a nossa elite empresarial é escravista, por excelência. Está entendendo? Então, ele errou nisso. Mas erros são naturais. Então, por exemplo, quando eu fiz essa pergunta, não são os erros exatamente que eu quero discutir, mas as novas propostas que exatamente eliminem esses erros e que, se os velhos como nós não conseguimos falar em união porque somos idiotas, somos velhos idiotas, e eu conheço vários velhos idiotas que não conseguem falar em união, não é, doutor Marcos Paiva, nós conhecemos. Não me ofendeu. Não, eu estou falando, nós conhecemos. Nós conhecemos vários velhos. É verdade, conhecemos, Porque, na verdade, nós queremos unir. O discurso do Lula foi brilhante na última vez agora, porque foi um discurso de união. O que não dá mais é para a esquerda perder sua identidade em prol de alianças com a direita, como foi no passado. Nós agora temos que defender a identidade da esquerda. Se a direita quiser se juntar com a gente para ter seu espaço, vai ter que assimilar o programa da esquerda, não misturar direita e esquerda. Acho que você já tá respondendo um pouco, né? A gente esse é o pensamento. Mas agora eu quero ver vocês, jovens, porque se nós, idiotas, não conseguimos, vocês provavelmente têm que encontrar um caminho. Né? Hoje você tem na minha época, viu uma negra, aliás, linda como você, com todo o currículo, com todo o trabalho, com toda a história de luta que você tem, e esse linda não tem nada de machismo, tem a ver com tudo, é um conjunto de coisas. Tá certo? Tá bem. Um cara como o Márcio Roberto, que é um historiador, lá do bairro das Indústrias. E é um historiador. Ontem, ele tirou onda com a minha cara. Porque ele a gente estava discutindo questões políticas e só virar para... esse livro aqui, tal, e botar o livro na tela para mim. Que provavelmente, pessoalmente, eu faria engolir. Mas, voltava outro assunto, ele pegava outro livro e via... Isso na minha época não existia. Existia, doutor Marcos Paiva? Não. Negros com essa condição eram muito poucos. Agora, é interessante. Então, quer dizer, vocês têm uma oportunidade hoje, já vou passar a palavra, vocês têm uma oportunidade hoje, a meu ver, única. E quem deu essa oportunidade, a meu ver, foi o Lula. Porque ele abriu espaços que não existiam antes. E isso nós temos que reconhecer, independente de gostar dele ou não. Independente de apoiar políticas, o projeto político dele ou não. Mas ele abriu caminhos que não existiam antes. Então, eu vejo vocês hoje, eu tenho esperança. Essa esperança de que vocês consigam fazer, diferente de nós, já no... Primeira questão, que é a união do pensamento desenvolvimentista, progressista, de distribuição de renda, de eliminar desigualdades no país, de dar acesso à educação a todos, à saúde, e essas coisas todas que tantos anos nós ficamos discutindo. Então, essa é a minha esperança em vocês. Em Márcio, em você, e eu passo a palavra ao doutor Marcos. Veja só, Renálide, o professor Márcio Roberto e a Lígia Mariotti, tem uma coisa aí que eu concordo plenamente, primeiro com a minha lembrança, segundo com o que a lembrança me faz falar agora. Marx dizia que
se é verdade que o homem é produto do meio, é preciso reformar o meio para que este produto tenha uma qualidade de vida melhor. Eu concordo plenamente. Sobre aquela questão de admirar o feio através o belo através do feio e vice-versa, eu me lembrei daquela música, da letra de Caetano Veloso: uma criança sorridente, feia e morte, estende a mão, viva a bossa, sassá, viva a palhoça, sassá, né? Então, veja bem. Agora, quando você perguntou, Eliseu, se na minha época havia essa questão do negro estar nas universidades e tal, realmente eu não me lembro que havia. Mas eu só descobri em mim que não era verdade que eu só me via através do olhar dos outros. É que eu tomei um choque. Porque o meu pai, a casa dele era muito cheia de amigos e tal, e eu tinha muitos amigos negros, que eu só descobri isso depois que eu fui preso com 17 anos, e um major mostrou uma fotografia e disse: ô moleque, você não tem vergonha não, olha aí, você conhece esse aqui? Eu conheço, é meu amigo. Ele disse: tá vendo? Você branco, filho de doutor, e não tem vergonha de dar com negro. Aquilo me deu um choque. Eu nunca tinha percebido que eu via as pessoas de acordo com a cor. Talvez porque eu sentisse que eu via o mundo pelos olhos bonitos e as lágrimas e a alegria dos outros. Aquilo me causou uma perplexidade danada. Eu nunca tive, realmente. Depois, eu já grande, uma vez eu fui convidado para ir a um jantar na casa de um primo meu que fazia, na época, uns 20 anos que eu não o via. E nesse jantar tinha, inclusive, um general que era parente lá da família que eu fui, e depois ficaram perplexos e disseram: como é que você explica você ter um primo negro? Ele é negro mesmo. A mãe dele, a avó dele, foi quem acolheu minha mãe quando a mãe dela a abandonou, com vergonha naquela época, fugiu, e a família, tá entendendo? Criou minha mãe, com todo carinho e tal. E a gente foi criada assim, primo mesmo, tá entendendo? Tanto é que o nome de família, o nome matriarcal nosso, é da família que criou minha mãe, de negros. Então, eu nunca percebi, a nível emocional, que havia isso. Eu sinto uma certa dificuldade de entender isso. E assim eu criei meus filhos, entendeu? Eu tenho um filho que namora com negra, entendeu? Ele já é quase noivo, entendeu? Eu acho, por sinal, também muito bonita, viu, Renaldo? E eu não consigo ver essa coisa perversa que grande parte da nossa sociedade vê o homem pela cor da pele. Isso é ridículo, tá entendendo? Isso é só coisa de branco, que é completamente idiota. Agora, mal fere a dignidade da pessoa humana. Fere a gente quando a gente vê uma pessoa batendo na outra, indefesa. Isso tudo fere, mal fere a nossa dignidade humana. O que eu acho bonito, e aí eu vou discordar de você, Eliseu, nós não fomos idiotas. Nós somos filhos e filhas de uma luta imensa. Nós lutamos, naquela época, contra a ditadura. Deixa eu só uma parte, esclarecer essa parte. Quando eu falo nós somos idiotas, não é que eu me considere idiota, não, nem você. Pelo contrário, nós fazemos parte de uma geração de idiotas, infelizmente. Perfeito, é verdade. Dom Helder Câmara uma vez me disse, eu fui ouvi-lo lá em Recife, eu tinha muitas dúvidas sobre o que diziam dele, o que ele também apresentava, e a gente conversando, ele disse para mim: meu filho, ele falava bem assim, nós somos feridos da mesma guerra.
E é verdade. E todo aquele que entra numa guerra e que pode sair ferido, mas luta por uma guerra contra as injustiças sociais. Esses, na verdade, podem ser feridos de guerra, mas nunca serão derrotados em guerra nenhuma. Então, eu acho muito bonito, Eliseu, quando você conclama a esses jovens, professor Márcio Roberto, a Renálide e tantos outros jovens, que realmente pensem numa proposta, né, para que haja uma união da esquerda, a união dos que têm bons propósitos humanos, porque eu mesmo não acho que, muitas vezes pensando na nossa luta, eu não acho que a gente, no caso concreto, eu e muitos companheiros, que a gente errou. Na época, eu sempre lutei, até hoje, acho que nós deveríamos ter uma sociedade, se não igualitária, fraterna. E acredito muito na fraternidade da pessoa humana. E, realmente, Eliseu Mariotti, você tem toda a razão. A gente já não tem mais o brilho, porque nós somos estrelas cadentes. Mas vocês que chamam jovens, bonitos, inteligentes, cultos, vocês têm a luz nas mãos. Façam isso. Procurem desenvolver esses trabalhos de esclarecimentos com as bases, explicar por que esta luta sua pela dignidade da pessoa humana, pela igualdade social ou fraternidade social. Porque, como Eliseu disse, não só foi o PT, a esquerda toda perdeu porque achou, inclusive, que com a Constituinte, um ato material, mas se transformou no Brasil num papel, numa coisa formal, achou que nós tínhamos atingido essa plenitude do Estado Democrático de Direito. E pararam de instruir, de desenvolver, de ir às escolas. É o que eu sempre me bati. O artigo 5º da Constituição Federal deveria ser matéria fundamental no ensino nas escolas primárias, para que se entendesse que é necessário resistir a qualquer arbítrio, seja de militar, seja de civil, seja de rico, seja de poderoso, porque essa estrutura a gente tem que botar desde a infância. É difícil transformar um velho. É mais fácil matar um velho do que transformá-lo. Agora, é muito mais fácil você criar um novo quando ele é jovem. Esse papel de união da sociedade, de união eu não digo mais nem das esquerdas, mas a união de todos os democratas, para que nós tenhamos um país melhor, eu acho fundamental. E o Eliseu tem toda a razão. Cabe a vocês, professor Márcio Roberto, cabe a você, minha poeta, artista, política, de tracejar os rumos de uma realidade do Estado Democrático de Direito. Eu parabenizo a você, Renálide, pela sua luta. Eu gostaria de estar em Cabedelo para votar em você, sinceramente. Mas quem sabe um dia, não é? Mas continue essa luta. E realmente é a vocês que pertence o futuro. Diga, Maria. Passo a palavra do senhor Márcio Roberto. Fique à vontade, Márcio. O seu microfone. Olha, eu reconheço, né? Eu não me acho tão novo assim, para começar, né? Mas eu reconheço. Quantos você tem, Márcio? Poxa, vai me perguntar isso agora, ao vivo?
Eu não acredito. Tá querendo quebrar. A senhorita tem vergonha de dizer idade, meu amor? Diga. Não, eu vou falar. Me permitam. Eu também não sou tão jovem assim, não. Me permitam. A minha mãe... Peraí. Ela... Não, peraí. Só A melanina, os brancos não entendem. Que mudou é esse, senhor Márcio Roberto? A senhorina tem vergonha de dizer a idade. Mas conheço. Olha. Não falar metade, não, meu filho. Olha. Eu falo, sem problema. Eu tenho 37. Veja só. É jovem. 37? Viu? É jovem. Mariota, uma vez a gente estava num jantar na casa de uma irmã, e então a minha mãe, ela nessa época ela estava com quase 90 anos, 92, e aí os rapazes, amigos dos meus sobrinhos, um deles, muito alegre, agradável, perguntou à minha mãe: poxa, a senhora toca piano, a senhora pinta, quantos anos a senhora tem? Minha mãe parou, olhou para ele no fundo dos olhos: meu filho, eu sou muito antiga, porque eu sou de uma época que nenhum rapaz perguntaria a uma senhora qual a idade dela. Né? Então, mas... Entendeu? Desculpa ofender suas sensibilidades. Não, tranquilo. Brincadeira. Não, mas assim, eu reconheço o valor, né, da vanguarda, dos companheiros que lutaram valorosamente, né, contra a ditadura militar. Acho, né, que esses remanescentes têm muito a ensinar, porque essa nova geração de militantes, eu acredito que eu estou inserido nela, que eu me descobri como esquerda a partir do momento que eu comecei a fazer o curso de História. Porque antes disso, eu estava totalmente alienado, né? Eu acredito, para vocês terem uma ideia, eu acreditava, eu até cheguei a votar no tal do Eduardo Cunha. Poxa. E eu tenho um CD aqui, eu coloquei isso no artigo, eu tenho um DVD dele, que ele está junto com o tal de Edno Fonseca, pastor Edno Fonseca, e ele está falando do plano do anticristo para dominar o mundo, tomar conta das águas, aquela coisa toda, né? Implantar a marca da besta. E eu votei no Eduardo Cunha acreditando nisso, sabe? Então, eu sou frente na esquerda e eu estou aprendendo muito, estou aprendendo. Então, eu reconheço o valor, né? O valor de pessoas assim que estão na caminhada há mais tempo que eu, né? Então, assim, eu reconheço que essas pessoas têm muito a contribuir. E uma coisa, Eliseu, você está falando aí o problema da esquerda, eu conheço que o valor, né? O valor das universidades, né? Com a questão do conhecimento técnico, um conhecimento científico, um conhecimento qualificado, mas eu penso que... Só uma parte. Se você estiver falando com relação a questões de épocas diferentes, que não se via a mesma coisa, eu não falei só de universidade, não, tá? Não se resume a isso, não. Disse todo um universo em torno do processo da negritude e tudo mais, que a universidade é apenas a ponta do iceberg. Só isso, só para esclarecer, tá? Não, positivo. Eu penso que a esquerda ela tem que se preocupar muito com a questão da linguagem, porque nós, né, muitas vezes, quando a gente começa a pegar os textos acadêmicos, a pegar os textos marxistas, né, a fazer uma discussão, essa discussão de gênero, raça e classe, nós começamos a usar termos ou jargões, né, vamos dizer assim, que são comuns
né, e que nós estamos familiarizados. E muitas vezes a gente começa a pregar para convertidos. Eu penso que isso é um problema. A gente tem que ter uma linguagem que seja adaptável, lógico, não abrir mão do nosso capital de conhecimento, mas a gente tem que ter uma linguagem que seja adaptada para as periferias, porque devemos se preocupar em penetrar assim, nas periferias. O discurso ele tem que chegar nas periferias. E rapidamente, para mim concluir aqui, que a internet não está muito bem, né? Nós estamos com 1h20 de programa. Ontem nós tivemos quase 2. Para mim não tem problema, não. Nós temos Grenalide aqui. Eu acho que hoje é um dia especial. Tal. Eu quero só fazer uma parte com relação às periferias. Acho que programas, projetos para a periferia tem de sobra. Em São Paulo, você vai, meu amigo, em todo lugar. E quando você não tem, quando o Estado não está presente, a própria periferia se cria, se renova, se reinventa, tá entendendo? Porque há essa capacidade hoje. Você tem uma galera do hip hop, que ela é totalmente ativa, militante e tudo mais, tá entendendo? E eu conheço vários, porque eu tive a rádio, e eu dei espaço para o hip hop quando eu tive a rádio, aquelas coisas todas. Então, quer dizer, eu acho que aqui na Paraíba é a mesma coisa. Até aí, concordo com você até certo ponto. Eu acho que essa questão da periferia é uma questão mais, para mim, ao meu ver hoje, é de acessos. Acessos mesmo a uma qualidade de vida, a emprego, a uma educação de qualidade, essas coisas todas. Mas quando não existe isso, a periferia se reinventa. A periferia hoje tem rádios comunitárias, tem televisões, tem... Deixa eu só concluir isso aqui. De qualquer maneira, o que eu acho que, assim, que a gente não pode ser muito repetitivo. Eu acho que isso é fundamental, o que você está dizendo, faz parte de todo esse discurso, dessa narrativa, mas não pode ser muito repetitivo. Porque, você falou, a gente não pode falar para convertidos, mas também isso tem que fazer proselitismo para unir. Se a gente não fizer, se nós não temos prosélitos, nós não vamos unir. Então, estamos falando para convertidos, podemos falar, porque esses convertidos não falam a mesma língua. Então, acho que a grande questão que eu vejo na esquerda hoje, a principal, não são as ações, mas as ações separadas. A falta de projeto comum da esquerda para a nação. A direita tem isso. E com muita, eu falei para você ontem, com muita competência. Porque eles estão há séculos aí no poder. Então a direita sabe ter um projeto de nação do jeito que eles querem. E eles, tanto que apareceu um Zé Ninguém e destruiu a esquerda no Brasil praticamente. O cara é um Zé Ninguém. E praticamente destruiu a esquerda. Gente preparada. Gente que está aí, sabe, com apoio mundial, global e tudo mais, fazendo blá, 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 fazendo isso, conferência global, fora de São Paulo, no Puebla, não sei o que de Puebla, e assim vai. No final das contas, apareceu um Zé Ninguém que dormia na cadeira da Câmara dos Deputados e destruiu a esquerda, ele está destruindo o Brasil. Então, cara, quando eu falo em união, ela é um negócio tão fundamental para derrubar isso tudo, para se criar um projeto conjunto, para que não venha, para que se faça um muro grande, que quando vier uma onda, como veio em 2018, esse muro não se desmanche como se desmanchou. É só isso que eu queria concluir. Eu falo com essa emoção, cara, porque eu tenho sofrido muito com isso. E eu acredito que muita gente, né? Então, eu falo com essa emoção por conta disso. É nesse sentido. Tá? Não estou desmerecendo nada da periferia, não. Muito pelo contrário, tem que continuar e se fazer mais. E nos governos de esquerdas, esses programas são largamente aplicados. Mas não é só isso. Não é só isso. Não adianta um fazer uma coisa aqui e o outro fazer uma outra coisa ali.
tem que se fazer uma coisa só. A esquerda tem que ter uma narrativa, um discurso e ações unificadas. Não só em campanha, em estratégia para se chegar ao poder, mas quando está no poder, principalmente. É isso. Pode continuar, desculpa aí a minha emoção. Cheio de emoção. Não, assim, eu vou dizer que eu não vou poder ficar tanto mais, mas eu fico até 10, tá bom? Mas só para pegar... Gente, já são 9h30. Já são 9h30. Mas só para pegar um ganchinho aí do que você estava falando, eu acho que vocês colocaram elementos muito importantes para que a esquerda comece a pensar, né? Eu vejo, apesar de nós estarmos vivenciando aí o desmonte do patrimônio público do Brasil, né? Ameaças terríveis à carreira dos servidores públicos, da educação pública, da saúde, das empresas estatais, enfim. Nós estamos também vendo uma oportunidade de reunir novamente a esquerda, né? E é essa brecha que a gente precisa compreender que é uma oportunidade histórica que a gente tem, né, de retomar o poder e de dar continuidade a um projeto que foi interrompido pelo golpe, né? Então, eu acho que a gente precisa pensar isso. A direita está se destruindo. Isso, e a gente vai ter vozes dissonantes ou complementares dentro da própria esquerda, mas é preciso criar esse projeto comum de combate ao fascismo, de combate a esse ultraliberalismo que a gente está vivendo aí, para a gente conseguir aí estabelecer minimamente, né, uma qualidade básica de vida para esses cidadãos, para a partir daí a gente pensar em questões até maiores, né, assim. Mas eu acho que uma política mais extensa. Exatamente, né? E com relação ao que vocês falaram, assim, da questão de que vocês veem mais negros, né, hoje se colocando e enfim, é uma questão também fruto de muita luta, né? Porque nós fomos invisibilizados durante muito tempo e ainda somos, né? Nos falta representatividade dentro da mídia, dentro da academia. Porque a gente tem, há muitos anos, intelectuais negros escrevendo sobre a história do Brasil, sobre a democracia. A gente tem uma Lélia Gonzalez, que pouca gente lê, mas é absurdo o que ela traz para a gente. Hergé também, cara genial, que eu leio muito. Exato. Abdias do Nascimento. Escrevia para caros amigos. E, assim, por exemplo, eu fiz letras na universidade. Eu passei o curso inteiro sem conhecer escritoras negras. Quase não conheci escritores de literatura que fossem negros. Então, quando o movimento negro traz essa questão que as... Aqui na Paraíba? Aqui na Paraíba? Sim, na Federal da Paraíba. Federal da Paraíba. Isso. E quando a gente traz isso, às vezes parece que a gente quer segregar ou fazer... Não, como bem disse o doutor Marcos... o racismo é uma invenção dos brancos, não fomos nós que inventamos, né? Então, a gente queria muito falar, por exemplo, de consciência humana, mas a gente não pode falar disso enquanto muitos de nossos não são nem tratados como humanos ainda, não têm os mesmos direitos assegurados. Então, a gente ainda precisa falar da questão racial no Brasil. Eu espero que a gente não precise falar sobre isso, como eu espero que a gente supere a luta de classes, que a gente instaure, mas aí é um episódio que talvez eu não veja, né? Mas há racismo dentro da própria esquerda. Há racismo dentro da própria esquerda. E o problema é esse. Então, quer dizer, aliás, eu acho que a esquerda é bem racista, não vou nem refrescar. E é um racismo estrutural, porque principalmente o intelectual de esquerda, ele se acha muito mais no direito, e quando ele vê um negro, eu estou falando isso porque eu assisti uma situação constrangedora, e não vou falar aqui de um negro como, por exemplo, o nosso amigo Márcio Roberto, que é extremamente preparado, você aparece e encara na mesma altura e às vezes vai até mais além. Porque, quer um exemplo?
Eu li uma matéria que achei interessante do Hamilton, o corredor de Fórmula 1. Tá entendendo? Brilhante. Né? Agora, o negro tem que fazer 7 vezes mais para se igualar a um branco. Então, quer dizer, é isso que tem que parar. Se o negro for incompetente, ele é incompetente. Não é por isso que ele vai deixar de ser incompetente. Ele tem que ser tratado como um ser humano igual aos outros, no sentido de ter que apresentar as mesmas, ou até, se ele for um gênio, ele vai apresentar melhor. Se for incompetente, ele vai ser incompetente, como tem brancos incompetentes e de monte, de sobra. Nós temos um poder. Exatamente. Está entendendo? Então, quer dizer, o racismo é uma discussão fundamental, eu acho. Eu acho que a reforma da esquerda passa pelo racismo. Primeiro. Porque quando acabar o racismo dentro da esquerda, acaba também a disputa de poder dentro da esquerda. Acaba também a não aceitação da supremacia eleitoral de um e você juntar as forças para aproveitar essa supremacia eleitoral. Porque as pessoas confundiram. As pessoas da esquerda são muito mais egocêntricas do que as pessoas de direita. São muito mais ególatras. Por conta disso, o racismo prospera dentro da esquerda. Então, a partir do momento que se percebe dentro da esquerda que nossos interesses pessoais, de disputas, de poder, de coisa, blá, blá, fica em segundo, terceiro, quarto, quinto plano, e o projeto coletivo se torna a principal questão, você supera isso quando você supera o racismo. Porque você supera o racismo para um branco é a coisa mais difícil que tem para muitos brancos, que não querem ser racistas, não. E não consegue se libertar, às vezes. O racismo chega a ser uma doença. Porque ele está tão entranhado na pessoa. E quem pode falar? Eu estou falando de racismo, me desculpe. Desculpa para você e para Márcio. Porque só quem sofreu racismo na pele sabe o que é o racismo. Isso é indiscutível. Eu sofri outro tipo de discriminação. Eu sofri discriminação econômica. Que é também uma discriminação horrível de sofrer. Mas o racismo não tem coisa igual, não. O racismo e a homofobia são duas coisas terríveis que as pessoas sofrem. Então, quando a gente superar isso dentro da esquerda, eu acredito que a gente supera todos os outros problemas com muito mais facilidade. Assim. Está entendendo? Então, acho que você tem toda a razão, Renato. A questão racial, tudo tem que passar pelo debate da questão racial, principalmente dentro da esquerda. É que, por que eu falei assim, que a esquerda ela tem que ter cuidado com a linguagem para não ficar pregando só para convertidos. Porque, por exemplo, se eu falar de alienação da classe trabalhadora pelo trabalho, vamos dizer assim, o marxista vai entender. Certo? Se eu falar de intelectual orgânico, o marxista que leu Gramsci vai entender. Mas a classe trabalhadora, classe D, E, essa galera não vai entender. Então, eu dizer, olha, aí nós estávamos discutindo ontem. Vamos lá. Erros da esquerda. Erros da esquerda. Que a esquerda, no geral, comete. E ela não se dá conta disso. Erros da esquerda. Primeiro, a linguagem. Às vezes ela fala, parece que está falando como se estivesse dando uma aula na universidade. Entendeu? E isso é complicado, porque a pessoa pode estar falando a verdade, a maior verdade do mundo, mas a forma como ela fala talvez não seja entendível, né, para todo mundo. Outro ponto, esse é um ponto. A esquerda, infelizmente, muitos,
se pautam somente na academia, só se preocupam com a academia, só se preocupam com a universidade. Teve um candidato por aqui, não vou citar o nome, que a campanha dele foi basicamente livezinha. Não entendi. Né? Foi o quê? Foi live. A campanha do indivíduo só foi de live e live com universitários. Entendeu? Eu acho que a campanha de candidato, tirando o contexto da Covid, tem que ser corpo a corpo. Tem que ir lá nas periferias. Né? Tem que estar aí numa feira. Esse negócio de live só com universidade, chamar especialista para falar do problema da periferia, isso é complicado, Eliseu. Sabe? Agora, outra coisa que eu vou falar, e você não vai concordar, porque eu já sei que você não concorda. Mas, por favor, deixa eu só concluir aqui. Eu concordo com você com isso que você falou agora. E foi o que nós discutimos ontem. Você falou que a gente tinha que dosar o academicismo. Lembra disso? Isso. Você está repetindo agora, eu vou falar uma coisa aqui que tu não vai concordar. Por exemplo, eu vou falar aqui. O panelaço para pedir o fora Bolsonaro. Eu moro em Colinas do Sul. Aqui em Colinas do Sul. Quando eu ouço falar alguma coisa de tuitaço, panelaço, eu fico dando uma olhadinha aqui. Eu não vejo ninguém aqui de Colinas do Sul, da periferia, bater panela. Eu não escuto de lugar nenhum aqui. Eu não escuto, gente. É que nem... Sinceramente, olha... Sinceramente, isso é coisa de classe média, homem. Isso é coisa de classe média. É mais um desabafo. A questão das carreatas. A questão das carreatas. Não tem como discordar de você. Eu não sou contra. Mas, gente, vamos analisar, né? A gasolina desse jeito, as pessoas... esse preço de moto. Isso moto todo mundo tem. Não, então nem todo mundo tem um automóvel para... Tem gente que está indo de bicicleta, Márcio. Até eu vou de bicicleta. Eu acho que o Márcio o que ele quer dizer é bem... Eu acho que é bem a coisa que a gente precisa se comunicar melhor, porque mesmo que a periferia tenha acesso ao celular, mas será que os nossos conteúdos estão chegando? Essa é a questão. Essa é a questão. Concordo. Agora, essa é a questão. Agora, você tentar fazer as coisas como se fazia antes da pandemia, não rola mais. Não, questão, isso aí é para pensar pós-pandemia, em como a gente pode atuar aí de novo no local, né? Mas agora é muito complicado mesmo, assim. Mas aí, como isso chegar até a periferia, como a gente conseguir dentro dessa pandemia também continuar chegando, né? Mas eu acho que a gente precisa aprimorar, assim, essas formas de comunicação, sabe? Porque, assim, ao mesmo tempo que a periferia que ensina a gente muito da luta de classes, né? Porque se a gente pensa, quem é que sofre na pele? São eles que estão lá, né? Tipo assim, porque eu me considero até uma privilegiada, porque eu estou aqui, ó, trabalho remoto. Continua, então, assim, então eu acho que é bem isso, assim, sabe? Quando ele fala periferia não está com a gente, e ele entendeu isso também muito na campanha, é que você vê que o candidato de direita chega na periferia patrocinando festa, churrasco, cerveja, e assim, ele faz isso um dia antes da campanha, ele ganha os votos todos. Com pandemia ou sem pandemia. Agora, então, aí, só para terminar o raciocínio, então, Eliseu, como é que eu consigo combater isso? Eu nunca vou conseguir patrocinar essas festas. Então, eu só posso conseguir votos se eu tiver trabalhos orgânicos. Se eu estiver lá dentro fazendo trabalho orgânico, as pessoas compreenderem a minha luta, acharem que a luta é delas também, porque se sentirem pertencentes a esse projeto e votarem porque se sentem pertencentes. Agradeço aí todas as contribuições, eu saio daqui mais enriquecida, com certeza, né? E feliz, porque eu sei que em todo lugar tem pessoas pensando, né, nesse país, pensando em como melhorar esse país, pensando em como a gente vai derrotar o fascismo, né, esse flerte, pelo menos aí, com o fascismo que está instaurado no Brasil, e isso me fortalece, tá certo?
Então, assim, nos fortalece, né? Estar conversando uns com os outros. É como a história de Márcio está falando, né? A gente está falando para os convertidos, mas às vezes é preciso também que os convertidos se escutem e troquem as ideias para a gente saber que tem pessoas que pensam como a gente, que tem pessoas atuando, agindo em favor dessa democracia, que precisa tanto dessas defensoras e desses defensores. Né? Então, viva a democracia brasileira, fora Bolsonaro, vacina já, auxílio emergencial para todo mundo. E abaixo o racismo. E fora o racismo, não ao racismo, né? Então é isso mesmo, é isso, vamos juntos, vamos lutar, que a gente chega lá, tá certo? Foi um prazer, doutor Marcos. Um abraço, foi um prazer. Estou agradecendo de sair bem enriquecido com essa conversa. Renale, foi muito bom conhecê-la. Muito obrigado. Eu senti, assim, uma emoção mais forte, no sentido de que realmente vale sempre a pena viver. Muito obrigado. Galera, é o seguinte, eu quero pedir um grande favor para vocês. Inscreva-se no canal e dê um like nos programas. Muita gente assiste, gosta, elogia, mas não vai lá e dá um likezinho, não vai lá, se inscreve. É um clique só, tá bom? Na boa, inscreva-se, dê o seu like. Obrigado.